Conversando com especialista. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar. Uma ótima quarta-feira para você que está em nossa sintonia. O Saúde no Ar chegando agora para ficar com você, trazendo informações e orientações para que você possa ter uma vida melhor e cuidar do seu maior patrimônio, a sua saúde. Eu sou Patrícia Tosta, aqui no Saúde no Ar, que tem a produção de Edla Maiara. E você é o nosso convidado a participar com a gente através dos nossos canais. Nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse o nosso portal e lá você tem informações, dicas, orientações para cuidar da sua saúde. www.portalsaudenoar.com.br. O nosso assunto de hoje, vamos conversar sobre psoríase. Você já é o nosso convidado a participar. Se é saúde, saúde na sua cidade. Vamos conhecer o trabalho da ABAP, é a Associação Baiana de Portadores de Psoríase. Você sabia que existe aqui em Salvador atuando, e essa associação importante que presta esse serviço? Vamos saber quais são as ações que coordena e que faz parte aí da ABAP, porque está aqui com a gente Alice dos Santos. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A todos os ouvintes, é um prazer para mim, a Ana Alice dos Santos, da coordenadora da Associação Baiana de Portadores de Psoríase, ABAP, fazer parte desse programa. Então vamos falar sobre essa doença. Já tivemos a oportunidade, como eu falei no início do programa, ouvinte, de falar um pouco dessa doença quando tratamos sobre vitiligo, né? E havia uma dúvida, vitiligo, psoríase. Mas hoje, especificamente, vamos tratar sobre a psoríase. Então, primeiro, vamos com Cristiana começar com a Cristiana sobre o que é essa doença, quais são as causas da psoríase, Cristiana. Bom, Patrícia, antes de tudo, o mais importante, a gente tem que saber que a psoríase não é contagiosa. Okay. Ela é uma inflamação da pele, ainda de causa desconhecida, mas que tem um papel genético muito forte e que é associado a um fator ambiental, como o estresse emocional, uma infecção, o uso de alguma medicação, pode desencadear um quadro de psoríase naqueles indivíduos que têm uma tendência genética a desenvolver esse problema. Como ela se apresenta? Ou seja, quem tem psoríase, como a gente identifica? Quais são os sinais? A forma mais comum é a psoríase em placas, que a gente chama. Na verdade, são algumas elevações da pele avermelhadas associadas à descamação. O mais característico é a descamação. Então, a pele solta aquela pelezinha mais fina, esbranquiçada, e que incomoda bastante o paciente. Então, a psoríase é uma doença que descama. E esse aspecto, muitas vezes, é que, do ponto de vista social, acaba incomodando. Por isso, você fez questão de começar a sua fala falando que não é contagiosa. Mas, às vezes, até por uma questão cultural, é difícil que as pessoas entendam. Natural, né? Você vê uma pessoa com aspecto, com problema de pele, você não sabe exatamente o que é. Às vezes, as pessoas se afastam. Então, como alguém que é leigo pode identificar a psoríase de uma outra doença que poderia, sim, ser contagiosa? Na verdade... quem consegue dar o diagnóstico realmente é o médico, né? É difícil a gente conseguir identificar se uma doença é contagiosa ou não. Mas o paciente que tem psoríase, ele informa, olha, eu tenho psoríase, eu frequento piscinas, ele pode frequentar piscinas, ele pode frequentar qualquer local que ele queira. Os familiares também têm que ter esse conhecimento, não precisa separar nada, escova de cabelo, roupa, enfim. Então, às vezes, a discriminação principal vem das próprias pessoas, das pessoas mais próximas, né? E, às vezes, as pessoas que a gente não tem muito contato, infelizmente, a gente não vai ter como explicar tudo isso, né? Só se surgir uma oportunidade. Mas, enfim, não é contagioso. Primeiro, nós explicamos para as pessoas ao nosso redor e vamos disseminando essa informação para que acabe com esse preconceito contra a psoríase. Mais importante que o próprio portador da psoríase, ele se conscientize para que ele saiba. Claro que pode ser constrangedor, ninguém está dizendo que é simples, que é fácil você conviver com isso. Mas se você está com a sua autoestima garantida, se você está fazendo o seu acompanhamento, se você conhece o que você tem, você pode, inclusive, fazer uma prestação de serviço que é orientar também a comunidade, né? É natural que alguém reaja de uma forma, mas isso não pode constranger a pessoa a ponto dela não fazer o tratamento, dela não querer sair de casa. E aí a Maria pode falar um pouco mais sobre isso, né? Bem, quanto a essa questão do preconceito, eu também sou paciente com psoríase. Eu já tenho a minha autoestima. Além de eu ser coordenadora de comunicação da ABAP, eu sou cantora, professora de música, aluna de rádio e TV da ETEBA, iluminadora, atriz.
diretora musical da Companhia de Teatro Metamorfose. Então, eu procuro trabalhar em mim, autoestima. Mas eu tenho pacientes que não têm essa autoestima definida. E que qualquer olhar preconceituoso já faz a pessoa piorar o quadro. Porque as causas da psoríase são variadas. E uma delas é a questão emocional. Qualquer pico de emoção, seja ele ela é uma emoção forte em relação à negatividade ou alegria, uma tristeza profunda, alegria, já comete uma situação diferenciada no tratamento, porque a gente se sente também inferiorizado, né? Em termos físicos e psíquicos também. Como acontece isso, então, Cristiana? Ou seja, como efetivamente, aí, do ponto de vista clínico, esse fator emocional interfere na psoríase? Olha, o estresse, nós temos o estresse agudo, né, que produz adrenalina, aquela sensação que eu acho que todos nós sabemos como é, mas o estresse crônico produz uma outra substância que agrava que acelera esse processo inflamatório que ocorre na psoríase. Então, o estresse é um fator agravante nítido. Quem tem psoríase sabe disso, e o médico também. Muitas vezes a psoríase está sob controle, e após algum aborrecimento ela é reativada. Então, é importante a gente tentar controlar o estresse também para, inclusive, diminuir o número de medicamentos, fazer com que a psoríase fique menos grave do que ela é. Então, você adquire, é algo genético, é algo que quem tem mais predisposição? Qual é o perfil das pessoas que têm ou que podem desenvolver psoríase? A psoríase acomete em torno de 1 a 2% da população, independente de ser homem ou mulher, acontece na mesma frequência, tem um pico de acometimento ao redor da segunda, terceira década de vida e um segundo pico entre a quarta e a quinta década. Então, na verdade, qualquer um de nós podemos apresentar psoríase em algum momento da vida. E alguns genes ainda, a gente já conhece alguns, mas outros estão sendo descobertos ainda para tentar explicar essa predisposição genética. Então, tem uma tendência genética e algum fator ambiental externo desencadeia, como se fosse um gatilho. Pode aparecer, então, esse gatilho em qualquer idade, inclusive na infância? Em qualquer idade. Então, como prevenir? Se esse gatilho vai ser detonado em algum momento? A gente, na verdade, não sabe quem que tem essa tendência genética. Quando já tem alguém da família, lógico, tem uma tendência maior, né? Então, a pessoa já tem que tentar evitar estresse. Trauma, a psoríase, ela aparece em locais de trauma. Ela aparece também pós processos infecciosos. Enfim, então, quanto mais assim, a gente tentar ter um estilo de vida saudável, a gente vai evitando não só a psoríase, como diversas outras doenças, né? Então, há casos e casos, não é, Alice? Lá na associação você atende pessoas que têm histórias, cada um com a sua história e com a sua motivação para a doença? Cada um tem a sua história, com certeza. Inclusive, tem relatos de pessoas que se separaram, né, dos seus companheiros, das suas companheiras, por causa de ter a patologia. São relatos muito sérios, muito graves, né? Exatamente pela essa dificuldade de conviver com esse aspecto físico que traz doença. Isso. É com preconceito. O preconceito é a pior arma que alguém pode disparar em relação a outra pessoa. Como que ela se instala e como é que ela, de certa forma, ela cresce, ela se desenvolve, doutora, a psoríase? A psoríase, geralmente, ela pode até começar de uma forma abrupta, né? De uma hora para outra, acometendo, às vezes, até o corpo todo, mas, em geral, ela começa com as lesões pequenas, do tamanho de uma moeda, que descamam, geralmente em locais de trauma, joelho, cotovelo, essa é a forma mais comum. Pode dar Aparece do nada, você acorda e um dia está com aquela mancha. Geralmente começa uma leve descamação, Sim. depois a descamação vai ficando cada vez mais espessa, até que desenvolve o quadro mais típico. Nesse momento do início, às vezes é difícil para o médico fechar o diagnóstico, mas quando a psoríase já está instalada, o diagnóstico é basicamente clínico, né? Algumas vezes, em caso de algumas dúvidas, a gente pode pedir uma biópsia para confirmar se é ou não. Mas o diagnóstico da psoríase é relativamente tranquilo para o médico dermatologista quando ela está instalada, mas nas fases iniciais ela confunde com outras coisas, com micose. Se ela confunde, qual tem um exame específico, o diagnóstico, esse rastreamento é feito como? Pode acontecer, às vezes, do paciente com psoríase passar um tempo indo a alguns médicos sem conseguir um diagnóstico preciso, e isso é até relativamente comum. Mas ela chega uma hora que ela se instala. Assim como, às vezes... Ou seja, ela toma conta
Ela aparece a sua forma mais típica, que é Pronto. uma lesão elevada, avermelhada, e a descamação é uma descamação bem esbranquiçada e aderida à pele. Tem alguns sinais que o médico faz, né, de exame físico, de tentar retirar essa escama e ver uns pontinhos vermelhos. Enfim, tem umas manobras que a gente faz para conseguir dar o diagnóstico, mas, em geral, o diagnóstico, quando ela está estabelecida, ela é relativamente tranquila. O mais comum é confundir com micose, com processos alérgicos. E esse processo de confundir pode retardar, inclusive, o tratamento. O que que acontece? Demorei de descobrir, fiquei passando pomada, faz isso, faz aquilo. Mas no dermatologista ninguém descobriu. Qual é o risco disso? Qual o comprometimento, o impacto que isso tem? Existe realmente a chance, se você não diagnosticar logo, ela pode se estender para outras áreas do corpo, fica mais difícil de tratar, né, num período já mais grave, mais avançado. E quando você confunde com micose, você vai fazer um tratamento que não é adequado, você vai estar usando um produto que não vai melhorar aquela E pode psoríase. piorar? E pode piorar também, pode. Pode. Então, é muito séria essa questão, porque, e aí a Alice também pode falar nisso, porque eu fico imaginando quantas pessoas estão com a lesão. Agora, claro, que também não é um alarme, que qualquer lesão vai ser uma psoríase, mas é importante que, tendo uma lesão, procure o médico, não deixe se estabelecer. Uma lesão que era suspeita de fungo, que foi tratado como fungo e não resolveu, uma lesão que era suspeita de alergia, tratou como alergia e não resolveu, a gente pode pensar em uma psoríase também. E aí é que vem o Saúde na Cidade também de hoje. Daqui a pouquinho a Alice vai falar como na rede. E nós estamos aqui num dia, numa semana específica, para tratar sobre a psoríase, para alertar a população, como também podemos ter esse atendimento. Lembrando a você que está ouvindo a Excelsior da Bahia, pelo 3328-7666, você pode ligar e fazer a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida sobre o nosso tema de hoje, psoríase. Que doença é essa? Como ela se manifesta? Depois que ela toma essa proporção, é possível reverter o quadro? Essas manchas, essas lesões vão desaparecer? Sim, sim. A evolução da psoríase geralmente é de uma doença crônica. Então, ela tem períodos de melhora, períodos de pior, e muitas vezes ela pode desaparecer e passar décadas sem reaparecer. É bem variado, depende de cada paciente. Cada psoríase é uma naquele indivíduo. Tá bom. Seu Reinaldo, eu agradeço muito esse seu depoimento. A gente abriu espaço exatamente aqui no programa para que o senhor pudesse contar em detalhe, porque eu acho que foi uma tentativa dele de passar, através da fala, o que foi o quadro que ele viu e como ele se impactou, como a sociedade tratou aquele ser humano, como ele coloca, por desinformação ou por sei lá o quê. E que não havia necessidade daquele tipo de tratamento, porque, como foi dito aqui, a psoríase não é contagiosa. E essa desinformação não pode ser a causa de um tratamento como esse. E ele quer saber o que é que ele faz. Quando ele se deparar numa situação como essa, ele ou qualquer outra pessoa a quem conduzir, como orientar, o que fazer. Antes da resposta ao Reinaldo Moura, obrigada pela participação, tem o Antônio, lá de São Marcos. Oi, Antônio. Oi, Antônio Bento. Sua pergunta. Olá. É que eu me trato da psoríase. Sim. Eu comecei tem mais de 10 anos. O começo foi na minha mão, tipo alergia, né? Tá. E aí foi continuando. No fim da história, uma médica aqui no ex São Bernardo, que hoje já fechou, Sim. me encaminhou para as clínicas. E eu faço tratamento lá e foi constatado que era psoríase. O senhor quer fazer uma pergunta aqui ao programa? Qual seria a sua pergunta? Eu vou querer o número do telefone para ficar mais perto, né? Tá bom. E o trabalho deve ser continuado, porque realmente ela deformou minha mão. Mas eu vivo bem, não tem nada demais, não. Tá bom. Agora é a coisa que não fica bem, não assim, não. Seu convive com isso e faz seu tratamento, não desistiu, mas é difícil, né? A luta contra a psoríase parece que não é fácil. Obrigada, então, Antônio. E eu passo a palavra aqui, depois desses dois depoimentos, a dermatologista, doutora Cristiana Silveira, e também a Alice dos Santos, que deve ouvir esses relatos o tempo todo lá na BAP. Olha, Reinaldo, quanto a esse paciente que você viu, ele provavelmente tinha um quadro grave de psoríase que acomete mais de 90% do corpo e, na maioria das vezes, o paciente precisa de uma internação hospitalar, porque a psoríase, nesse estado mais grave, pode baixar a pressão,
é porta de entrada para um processo infeccioso também. Então, primeira coisa, a gente tem que procurar o serviço de saúde e, de preferência, não instituir nenhum tratamento, não fazer nenhum tratamento caseiro, porque é muito comum as pessoas, às vezes até com uma boa intenção, passe isso e aquilo. Então, procurar imediatamente o serviço de saúde, porque em alguns casos de psoríase, o paciente pode complicar com outras alterações sistêmicas, vamos dizer assim, pode ter uma infecção, sepse, pode até vir a óbito. E em relação a paciente que está com um probleminha na mão, que já tem um diagnóstico de psoríase, realmente, infelizmente, ela tem esse curso crônico de melhores, de piora, mas isso não significa que ela não possa desaparecer por um período, que até um período longo, e o paciente ficar livre do problema, né? Isso pode acontecer, apesar da tendência de ter a psoríase permanece naquele organismo. E esse quadro, uma vez internada, a pessoa iniciar o tratamento, ele tem esse processo de recuperação, doutora? Vai amenizar. Ameniza, a gente consegue tirar o paciente justamente desse risco eminente de ter alguma infecção, e o paciente consegue limpar a pele com medicações mais fortes, né? Okay. Geralmente, ou comprimidos ou medicações venosas. Alice, ele pergunta o número de telefone, onde levar, quem procurar, quem recorrer, qual seria a clínica, há um serviço de tratamento especializado em Salvador para encaminhar uma pessoa nesse estado, ou não? É no posto de saúde comum? Não. Como fazer? Posto de saúde ainda não tem esse preparo. Tá. É uma luta que a gente tem de descentralização do atendimento, que ainda não é possível nessa conjuntura atual da saúde. Aonde ir? O paciente pode ser conduzido, marcado lá uma triagem no ambulatório Magalhães Neto, que faz parte do Hospital das Clínicas. Hoje, a gente não tem nem como intervir nesse atendimento quanto à associação, porque tudo é pela regulação. Tem que ligar 160 para a regulação do Estado. Tudo é a partir daí. Hoje, não mais. O que é que o paciente precisa ter em mãos para isso? Uma requisição para o dermatologista, cópia do RG, CPF, comprovante de residência do cartão do SUS também. Ok? Para que, quando for marcado esse dia da triagem, já vá munido com esse material. Irmão. Mesmo num caso como esse, desculpa, uma pessoa que está nesse estado, ele é considerado um caso de emergência, ele pode burlar essa triagem, tem alguma forma ou não? Ainda é assim pela regulação? Veja bem, tudo é pela regulação. Infelizmente, hoje, antes a gente podia intervir nesse processo. Claro que tem momentos que a gente também intervém ainda. Daí a associação para isso. Porque a gente sente, além de sentir na pele, a gente se compadece dessa situação. Tá? O que eu poderia fazer quanto representante da associação? É indicar que alguém procure diretamente o ambulatório. Hoje seria um dia maravilhoso para isso, porque nós estaremos lá a partir das 14 horas no ambulatório Magalhães Neto, juntamente com os dermatologistas locais. No Hospital das Clínicas, ali no Canela. No Canela. Claro que não o paciente ir hoje, porque lá não tem emergência. Tá. É o único hospital das clínicas no Brasil que não tem emergência e urgência ainda. Tá. Então, poderia alguém desse paciente ir até lá, manter um contato. A sensibilização, eu acredito que vai existir, que possa existir, como já existiu em outros momentos. Tá bom? E hoje é um dia especial, que é um dia de luta e de divulgação. Hoje é o Dia Mundial de Luta, de Combate à Psoríase e também municipal, que nós conseguimos através da ABAP. Então, é um dia duplo que a gente luta, né? E não temos medo de luta, não. Agora, a nossa associação está passando por um momento de transição, e eu faço um apelo ao ar para que as pessoas que queiram ser voluntárias, ajudando outras pessoas, entrem em contato pelo meu telefone. É 8846-8169 ou 8721-8605. Repetindo, 8846-8169 ou 8721-8605, ou através do Facebook Alice de Sanayá, @hotmail.com. Que é o preconceito. E aí, doutora, dentro dessas ações tem aí também o trabalho da FTC e outros ambulatórios que as pessoas também podem procurar. E o tratamento como é? Como é que, iniciado o tratamento, o que é que a pessoa faz? Já começou a ligar, eu acho. Primeira coisa, a gente deve evitar trauma, né? Então, por isso que a psoríase aparece mais em joelho e cotovelo. Devemos também hidratar a pele. A pele, quanto mais ressecada, maior a chance de aparecimento de lesões de psoríase. Quando ela está localizada, poucas lesões, o tratamento é com creme. Em casos mais, vamos dizer assim, mais disseminados, nós temos que utilizar outros tratamentos. Um tratamento muito bom é a fototerapia, né?
A fototerapia, vamos dizer assim, acessível a todos nós, é a luz solar, que ela melhora as lesões de psoríase. Lógico que não deve ser no pico da radiação solar, mas um sol mais cedo. Os pacientes de psoríase têm que saber que eles podem tomar um pouquinho de sol, que isso vai diminuir o processo inflamatório. Pode ir à praia, pode ir para o clube, piscina, festa de aniversário. Absolutamente tudo. Tudo. E principalmente, eu acho que o próprio paciente de psoríase, como você falou, ele sabendo que aquele problema, que ele é maior do que aquele problema, ele tem que esclarecer as pessoas também, ir lá explicar que não é contagioso. E a pessoa, se mesmo assim resolver manter o preconceito, aí já não é problema da gente. Exatamente. E se colocar, abrir, ganhar o seu espaço do ponto de vista da educação, do trabalho, do emprego, como um ser humano que precisa e tem direito a ocupar todas essas áreas, inclusive social, lazer. Não é essa doença, não é esse problema que vai criar um estigma tão grande na sua vida que vai lhe paralisar. A Alice é um exemplo disso. Ela falou para a gente todas as ações que ela realiza, como estudante, como professora, como profissional, como mulher. Então, você também pode, é para isso que estamos aqui, para te empoderar disso. 3328-7666, Maria Clara e a Cristina, lá do Castelo Branco. Bom dia. Oi, Maria Clara, tem gente que tem ouvinte na linha? Oi, Maria. Alô. Estamos te ouvindo, sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Cláudia, eu não vou mentir, eu sou de Madre de Deus, eu tenho psoríase há 10 Sim. anos. E eu faço tratamento no Hospital das Clínicas. Mas é assim, época quando eu não sabia estava muito avançado. Mas agora, graças a Deus, eliminou bastante, porque eu tomo a medicação, caminho na praia, tomo banho do sol da manhã, como a médica pede, faço a hidratação. E eu vejo assim, que as pessoas olham, nós que temos psoríase, com ar de discriminação. Mas se olhar com esse ar, ficamos pior. Nós temos que pensar positivo, que essa doença é do nosso sistema imunológico. Então, cabe nós se cuidar e tomar a medicação correta. Para isso, está aí os médicos, a sabedoria, né? Sim. Nos dando uma maior força. E a maior força vem nossa mesmo, porque não podemos ficar tristes, porque tem doenças piores do que a nossa. Pelo menos a nossa não é contagiosa. Uhum. Fica chato, a gente vai na praia, É. todo mundo fica olhando. Mas, fazer o quê, né? Mas, fazer o quê? Vai convivendo com isso, né, Maria? E informando e orientando as pessoas. Você teria uma pergunta a fazer, Cláudia? Qual a sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, como fazer para que a psoríase diminua? Porque tem crianças que já nascem com ela. Ok. Obrigada. Qual é a medicação correta? Porque eu tomo o Tecnomet. Tomo todas as segunda-feiras 6 comprimidos. E faço um exame de sangue todo mês, de 3 em 3, para poder ver como é que está a minha imunidade. Mas, graças a Deus, corre tudo bem. E também a nossa alimentação, né? Que é pelo caos. Mas eu acho que a ciência está aí para ajudar cada um de nós. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigada pelo seu depoimento, né? Que você está procurando se cuidar e vencendo aí a barreira do preconceito. É verdade, parabéns pelo seu depoimento. O tratamento da psoríase, ele é padronizado, depende do grau da psoríase, a região onde ele acomete. É importantíssimo também, a gente tem que saber que a psoríase, em geral, não afeta a saúde do paciente. O paciente tem a saúde perfeita, né? E além de não ser contagioso, como a gente já falou aqui outras vezes, o tratamento, quando ela é localizada, é com creme, quando ela já está mais espalhada, com comprimidos, às vezes até em casos em que acometem as articulações, o paciente também pode ter um pouquinho de dor na articulação, pode até dar deformidade se não for tratado logo. Tem os medicamentos mais fortes que são dados em hospital, que podem controlar esse problema de uma forma muito eficiente. Tem outro ouvinte na linha querendo participar com a gente. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Caiu a ligação, por favor, a gente pede desculpas e pede que volte a ligar também, porque o seu depoimento é muito importante. Uma coisa interessante, ela começou a se identificar como Maria Clara, e depois ela disse, não, eu vou falar, eu sou Cláudia. Eu vou assumir quem eu sou. Acho que isso é importante também, né, Alice? É muito importante. Que as pessoas se assumam. Quem ela é? Não precisa se esconder o nome. A gente não... Eu não tenho nem como me esconder, por exemplo, né? Eu boto minha cara mesmo, eu vou à frente, eu canto, eu falo, né? Eu dou aula a crianças.
E sempre que tem reunião com os pais, eu solicito 10 a 15 minutos para falar sobre psoríase e sobre como fazer o tratamento e aonde. Né? A questão que a ouvinte anterior falou é muito importante. A atividade física e a alimentação. A alimentação saudável é bom para qualquer pessoa, ainda mais para a gente que já tem imunidade baixa. Ela falou também sobre a medicação e se há um meio de conter o avanço da psoríase, não numa pessoa, mas numa comunidade como um todo. Há vacina, há algum tipo de ação nessa área, doutora Cristiana? Olha, como toda doença genética, nós ainda não mudamos a genética. Por conta disso, a dificuldade em conseguir, vamos dizer assim, exterminar a psoríase, né? É diferente quando é uma doença infecciosa, você tem um antibiótico e tal. Então, a psoríase, por ser uma alteração do próprio organismo, a gente tem uma dificuldade porque o inimigo é o próprio organismo. Então, o medicamento também não pode gerar uma doença pior, não pode ser um medicamento muito forte, tem que estar em equilíbrio. Então, por isso que, como a Alice falou, a gente tem que procurar ter uma vida saudável, alimentação saudável, diminuir o estresse, ter um período de lazer, né? Ter algum hobby, porque isso faz com que o nosso sistema imunológico fortalecido, não existe lugar para a psoríase aparecer. Então, o mais importante disso seria a prevenção, cuidar da qualidade de vida. Mas num mundo tão estressante, com tantos problemas, com tantas dificuldades, como a pessoa pode dizer, eu não tenho controle sobre isso. Eu estou desempregada, meu marido está desempregado, eu tenho um filho doente, eu tenho uma vida agitadíssima. Como que eu vou evitar que a psoríase apareça? E aí? É o grande problema, né? Eu sempre costumo falar aos pacientes assim, gente, procure fazer o que você gosta. Procure ter prazer no que você faz. Eu falo isso por mim, eu sempre boto a minha prática. Eu faço o que eu gosto, escolhi fazer o que eu faço. Isso me dá prazer e diminui, controla um pouco mais a ansiedade. Para que essa correria toda, né? Claro que tem que trabalhar, tem as atividades do dia a dia, problema todo mundo tem. Então, nessa área aí também seria interessante um acompanhamento psicológico. Correto. Como eu diria um acompanhamento multidisciplinar. Né? Um psicólogo, um sociólogo, tá? Um fisioterapeuta. A gente tem propostas como associação. Só falta que a sociedade abrace a nossa causa. Agora, com relação à medicação, isso é doado, essa medicação ela pode ser adquirida nos postos? Isso também faz parte da rede básica, Alice? Bem, a medicação é mediante ao tratamento. Então, a gente precisa que a sociedade assuma esse tratamento, que o SUS assuma esse acesso ao tratamento, que é muito difícil. Por exemplo, vem sendo atendido média de 800 pacientes ao mês no ambulatório Magalhães Neto, de toda a Bahia. É muita gente. Então, isso aí, multiplicado por medicamentos, é muita coisa. São medicamentos de complexidade, alta complexidade, portanto, alguns são alto custo também. Isso gera um valor, um custo muito alto. E precisa realmente que se dê garantia de acesso à saúde, já que na Constituição Federal diz que a gente tem acesso à saúde. E quando esse acesso é negado, a gente tem que procurar os direitos jurídicos. Ok. Cristiana, já falamos sobre a questão do tratamento, que é uma doença genética, e não por isso também as pessoas devem sentir. Às vezes ocorre isso da mulher, por exemplo, ela quer ter um filho, ela quer engravidar, e ela tem que passar essa doença para o filho. Essa não deve ser uma preocupação dela, se é o desejo dela que ela tenha. Como é que vocês orientam nesse sentido? Olha, a psoríase existe uma tendência genética, mas existe uma chance um pouco maior da criança apresentar, mas não significa que se a mãe tem psoríase, o filho vai apresentar. Muitas vezes, até o mais comum da gente perceber, são pacientes que têm um diagnóstico de psoríase, mas não tem ninguém na família. Né? Então, a forma que a gente herda esses genes ainda não está totalmente esclarecido. O que a gente sabe é que existe uma predisposição, mas ainda não se sabe exatamente como é que é feito essa passagem dos genes. Não necessariamente se a mãe tem, o filho vai ter também. Duas participações, uma anônima lá da ilha de Itaparica e Maria lá do bairro do Cabula. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Alô? Estamos te ouvindo, bom dia. Bom dia. Oi, querida. Eu sou Maria aqui do Cabula. Eu queria falar perguntar à médica o seguinte. Eu tenho psoríase capilar há mais de 20 anos. E foi assim, decorrência de uma perda. Então, o meu emocional ficou abalado nessa época. E eu me preocupei muito, porque no início eu vestia uma roupa preta e ficava aquelas
manchas branquinhas na roupa, começou assim. Aí eu procurei um dermatologista, ele me passou uma série de exames, aí detectou realmente que era psoríase. E de lá para cá, já tem esses 20 anos, eu uso sempre pomada no couro cabeludo, ou então a solução. Mas, graças a Deus, ela não se estendeu pelo corpo. Mas eu creio que veio assim, meu pai, eu lembrei que meu pai também tinha essa psoríase capilar. Eu tenho 3 filhos e 2 também já têm essa psoríase capilar. Isso pode passar para o corpo? Essa é uma pergunta da ouvinte Maria, lá do Cabula. Antes da resposta, tem uma anônima lá da ilha. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber qual o sintoma dessa doença. Porque, assim, eu tenho neto, eu tenho filhos, e eu queria saber qual é os sintomas que estão. E eu vou aguardar a resposta pelo rádio. Ok, obrigada. Bom, respondendo, né, a segunda pergunta, os sintomas são: a pele fica elevada, avermelhada e descamando, né? E a outra pessoa que perguntou em relação à possibilidade da psoríase do couro cabeludo se espalhar para outras regiões do corpo, isso pode acontecer. A evolução da psoríase, ela é um pouco imprevisível. Em geral, se você evita aquilo que eu falei, o trauma, infecção, estresse emocional, alguns medicamentos que podem, até medicamentos por via oral, remédio para pressão, pode piorar o quadro de psoríase. Então, ela, às vezes, se por acaso tiver algum outro problema em outra área e procurar o médico, é interessante que fale que tem psoríase para evitar. Alguns anti-inflamatórios que a gente toma para dor também podem piorar o quadro de psoríase. Devemos ter esses cuidados para que ela permaneça estável, sem espalhar para outras áreas. Então, ela não precisa ter essa preocupação necessariamente, né? Correto. Respondemos também a outra, nossa ouvinte, Mariela do Cabula, e também essa anônima aí da ilha de Taparica, né? Alice, algo mais a acrescentar para as pessoas que estão nos ouvindo nessa oportunidade de falar sobre psoríase? Bem, agradecer a Rádio Excelsior por esse momento, a toda a equipe, agradecer a doutora Cristiana pela participação, também esclarecimento, né, de um especialista, e dizer que para nós da BAP é importante sempre divulgarmos, informarmos a população. É uma forma de também estarmos combatendo o preconceito. Okay? Então, nesse dia mundial e municipal de combate à psoríase, a gente diz o seguinte: busque um especialista, um dermatologista. Assim que você perceber algo na pele que não tinha antes, não havia antes, busque. Não se automedique, porque o automedicamento pode ocasionar problemas seríssimos no organismo e ainda pode dar evolução e aparecimento a outras patologias. Qual seria o telefone de contato, o endereço? Vamos repetir mais uma vez para que você, aí, ouvinte, possa anotar e repassar. Ser um multiplicador de informações como essa ouvinte. Ela disse: eu quero saber o sintoma para ficar atenta e até ajudar a família e a comunidade como um todo. Bem, o centro de referência, onde a gente também faz os momentos que não temos sede ainda, a associação, é no Ambulatório Magalhães Neto, no 3º andar, que faz parte do Hospital das Clínicas. Dia de quarta-feira é o dia do atendimento ao paciente com psoríase à tarde. Ok, obrigada. Então, tá aí o ambulatório para atender a comunidade. Doutora Cristiana Silveira, médica dermatologista, coordenadora do serviço da Clínica da Graça, também membro do titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigada. Suas considerações finais. Eu queria agradecer, Patrícia, a Rádio Excelsior, ao seu programa Saúde no Ar, a Alice, que faz um trabalho lindo nessa associação. E eu queria só deixar um último aviso aos pacientes, às pessoas em geral: se você tiver alguma manchinha na pele que descama, que já foi tratada como fungo ou como alergia, não resolveu, procure sempre o seu médico dermatologista, que ele pode dar o diagnóstico. Pode ser psoríase, mas não se desespere, muito pelo contrário, tem tratamento, ela pode melhorar, e sempre que a gente tiver um estilo de vida saudável, não só a psoríase, mas qualquer outra doença também melhora. Nosso programa de hoje fica por aqui. Um grande abraço, muita saúde, tudo de bom para você que está em nossa sintonia. Conversando com o especialista.